Bom dia, bom dia a todos e todas. Nós vamos dar início ao nosso módulo 1 da unidade 1, hoje com a professora Flávia Barreto. Eu vou falar um pouquinho da professora Flávia, mas ela também vai se apresentar, né, falar dessa unidade hoje. A professora Flávia de Oliveira Barreto, ela é pós-doutora em estudos culturais, do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, Escola de Comunicação da UFRJ, foi orientada pela professora Heloísa Ferreiro, tem doutorado em Ciências Humanas e Sociologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob orientação da professora Elina Gonçalves de Fonte Peçanha, tem mestrado em Sociologia, também pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientada pela professora Marie Francis Garcia. É professora associada do Departamento de Educação da Faculdade de Formação de Professores, FFP-UERJ, coordenadora da pós-graduação Lato Sensu, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, né, do curso de especialização em Educação Básica e Gestão Escolar, coordenadora do Coletivo Memorar, grupo de pesquisa em autobiografias, coordenadora do projeto de extensão, Laboratório de Educação Musical, e atua com pesquisas sobre memória, educação, música, narrativas, autobiografias e cultura. É a nossa professora de gestão educacional 1 e 2 lá da UERJ. Bem-vinda, Flávia. Vamos começar o nosso diálogo de hoje, né, sobre gestão democrática, gestão escolar e também um pouco desses desafios aí da gestão de escola. Bom dia a todos, todas, todos. Adriana, obrigada pelo convite. A primeira coisa que eu vou fazer é perguntar, estamos gravando, não é? Bom, então, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou a professora que, na semana passada, teve um problema, como todos nós costumamos ter, né, de falta de luz e de falta de internet, aqui onde eu moro, mas isso acontece, né? O que me trouxe a lembrança do período da pandemia em que a gente viveu remotamente, né, online, na relação com as pessoas, mas, enfim, é com muito prazer que eu estou aqui hoje no nosso encontro, né? O meu tema é a gestão democrática, e eu coloquei um título do Por que é um desafio, que é uma pergunta, e eu gosto muito de perguntas, né? A minha experiência como gestora não é a experiência que é a gestão das escolas, né, na educação básica. Eu tenho uma experiência recente e uma anterior de gestão de um departamento, que é o nosso departamento de educação na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. É um departamento muito grande, que tem 63 professores e que a gente oferece por semestre em torno de 140 disciplinas, ou seja, 140 turmas, né? E atravessamos todos os cursos da Faculdade de Formação de Professores. Nós somos 6 departamentos, 7 cursos, né? Temos matemática, geografia, história, inglês, português, ciências e a licenciatura em pedagogia, né? Enfim, é um departamento bastante grande que tem a dimensão de uma faculdade, né? Então, hoje nós vamos tratar mais especificamente de dar conta de 2 conceitos que estão no termo gestão democrática, né? O primeiro, que na ordem da frase é o último, né? Nós vamos visitar a ideia de democracia e vamos trabalhar a questão de gestão, o pensar que antecede a ação. Então, são 2 conceitos distintos, né, para a gente verificar esse conteúdo e a gente começar a trabalhar essa noção de gestão democrática, né? Então, vamos. Eu já estou passando aqui os slides, tá, Adriana?
Vamos falar primeiro, então, sobre democracia, né? Democracia é um tema que a gente ouve muito falar, né? E a gente também usa muito essa palavra, democracia. E o que é democracia? Porque a gente fala muito, mas explica pouco, né? O que a gente está querendo dizer quando a gente fala de democracia. Eu deixei para vocês uma referência aí bibliográfica, tá? Essas referências, para quem tiver a curiosidade de fazer umas leituras a mais, em diálogo com o que nós estamos apresentando hoje, tá? Em especial o José Murilo de Carvalho, um historiador que é muito interessante, ele tem esse trabalho sobre a cidadania no Brasil, ele estuda o processo de formação da sociedade brasileira focado na questão da cidadania. O Roberto da Mata, que é um antropólogo, também uma contribuição muito interessante para nós pensarmos as dinâmicas das relações sociais e institucionais no nosso país. O Gilberto Freire, que é um clássico, né? Casa Grande Senzala, Roberto da Mata, Casa e a Rua, e o Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que é uma leitura imperdível, né? Ainda que existam muitas controvérsias a respeito da interpretação dos textos do Gilberto Freire, ele tem uma contribuição muito grande. E essa contribuição ela aparece também no trabalho do Roberto da Mata, porque desde o Gilberto Freire, que já está apontado a estrutura da formação social brasileira como sendo a origem da maneira como nós nos relacionamos politicamente, socialmente dentro do nosso país. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, as múltiplas possibilidades e dimensões da democracia, né? Então, algumas questões elas aparecem quando a gente fala de democracia, porque democracia, ela, ao mesmo tempo em que é uma palavra referenciada a um conceito da ciência política, é também uma terminologia que a gente usa no nosso cotidiano e que dá margem para muitas interpretações. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem a respeito de si mesmo como uma qualidade pessoal, eu sou uma pessoa democrática. E aí eu deixo a pergunta para vocês, será que existem pessoas democráticas? Essa é uma maneira adequada de nós nos referirmos a essa terminologia? Será que alguém pode ser uma pessoa democrática? O que será ser uma pessoa democrática? E a democracia, ela existe para que todo mundo fique satisfeito? Às vezes eu me defronto com essas situações, né? Muitas vezes um estudante tem uma questão individual, uma questão pessoal, e que quer que seja atendida, compreendida, aceita, acolhida, né? Por exemplo, eu não posso vir à aula hoje, porque eu estou com um problema em casa, minha filha está passando mal, ou eu tenho que sair, eu vou ali, eu vou lá, eu não posso ir, eu tenho um trabalho. Enfim, aí você diz, não, mas você não vem, então você tem falta. Mas a pessoa não gosta de ouvir isso. Por quê? Porque não está sendo acolhida, porque não está sendo satisfeita, não está sendo atendida na sua demanda que é individual. Então, mais uma pergunta para nós pensarmos as possibilidades da democracia. A democracia, ela existe para manter as pessoas satisfeitas? Né? A democracia é o fim das hierarquias? Acho que são 3 perguntas muito pertinentes quando a gente vai falar de democracia. É preciso ser democrático, então é preciso o quê? Acabar com a hierarquia social, porque ser democrático é fazer a equivalência de todos, todos no mesmo patamar, porque hierarquia é uma questão relevante, né? Dentro de uma ordenação das relações sociais. Como é que a gente pensa a hierarquia? Hierarquia, ela existe obrigatoriamente? Como é que fica essa questão da hierarquia quando a gente vai pensar em práticas democráticas? A democracia é para igualar todas as pessoas? Como é que isso funciona? Então, vamos lá para as origens.
A origem grega da democracia, a democracia, ela surge em Atenas, é uma democracia ateniense, né? Então, é uma democracia que surge como uma ferramenta de decisão representativa. Quer dizer, uma pequena sociedade, Atenas é uma cidade, é uma pequena sociedade onde é preciso reunir os cidadãos para tomar deliberações que atendam aos interesses dessa sociedade. Mas quem são esses representantes dessa sociedade ou dessa cidade? Quem são esses representantes? Porque, então, quando você escolhe os representantes, você exclui os que não estão sendo representados. Toda democracia representativa, ela é uma democracia em que os representantes são escolhidos e os demais são excluídos. Então, não é uma democracia praticada como um sistema absolutamente igualitário e sem hierarquia. Aí já é uma primeira hierarquia, né? O representante é aquele que está lá deliberando e definindo qual é o interesse do coletivo, quando o debate se estabelece, né? Então, é uma democracia que ela é excludente. E é excludente do quê? A partir de qual referencial? Do referencial de cidadania, né? Quem é que está dentro? O cidadão. Quem está dentro dessa democracia ateniense? Quem é o representante da cidade de Atenas? É o cidadão. E a cidadania é aquele cerne da discussão da dimensão democrática. Quem é o cidadão? A gente já ouviu falar, né, que na Grécia, cidadão eram apenas os homens, não eram os escravos, não eram os estrangeiros, não eram as mulheres, e eram os homens que tinham um certo patamar de poder econômico, proprietários de terra, né? Eles tinham uma certa condição que não era uma condição como, por exemplo, a de um artífice, né? De uma pessoa que era um artesão. Nem todos os homens em Atenas estavam nas mesmas condições para serem considerados como cidadãos representantes daquela sociedade. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que democracia é uma ideia de funcionamento de uma sociedade, um funcionamento que serve de base para a estruturação do Estado. Então, é um funcionamento de uma sociedade que precisa de diálogo, que precisa de escoamento para que os interesses sejam debatidos, disputados e implementados, para que essa sociedade tenha uma direção, tenha um plano, enfim, para se configurar como uma sociedade, mas como um espaço coletivo. Então, aquela primeira questão, existem pessoas democráticas? Não, isso é um uso vulgar da palavra democracia, porque democracia se aplica só a um sistema de funcionamento de um ambiente coletivo. Então, não tem pessoa democrática. Pode ter pessoa que ouve bem, que é generosa, que é simpática, que é acolhedora, mas não democrática, porque democrático é um ambiente coletivo regido e estruturado de uma certa maneira. E de que maneira é essa? É de uma maneira representativa, aonde quem está representando e respondendo pelo coletivo é eleito, é escolhido. Então, se não são todos juntos ao mesmo tempo, é uma democracia representativa. Se forem todos juntos ao mesmo tempo, a gente imagina que esse coletivo ele é pequeno, numericamente pequeno, porque senão você tem que ter representação, né? Então, a democracia é um sistema, e é um sistema político, é um sistema que rege as relações, que organiza aquela sociedade, seja um espaço micro, né, como uma sala de aula, como uma escola, seja um espaço macro, como um país inteiro, um Estado. Então, democracia é um sistema de organização das relações sociais. E aí vale a pena a gente fazer esse mergulho na nossa história brasileira,
para saber um pouco sobre nós, quem nós somos, o que nós pensamos, como nós agimos. Por que isso? Porque a sociedade brasileira, ela tem uma história muito peculiar, é uma história que não envolve só fatos, envolve hábitos, maneiras de pensar, mentalidade, imaginário social, tudo aquilo que está na nossa mentalidade e que aparece. Aparece quando? Aparece hoje. Não aparece só no Brasil colônia, vem de lá. Não aparece só no Império, na Primeira República, não, vem de lá, mas está vivo hoje. Aonde? Na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, na nossa mentalidade, no nosso imaginário social. Então, é bastante presente e muito influente. Então, os primórdios da prática cidadã no Brasil, como é que acontece? Né? O Brasil Colônia, ele é um projeto português, né, de ocupação de um território a ser colonizado. Esse território ele é ocupado de que maneira? Ele é ocupado com uma estrutura familiar patriarcal. Né? O que eles estão reproduzindo ali? Eles estão reproduzindo a concepção da sociedade feudal, em que o senhor feudal recebe um tanto de terra, um poder sobre aquele feudo, e ele manda naquele território. É uma família, com o chefe da família, que é o patriarca. O que é isso? Capitanias hereditárias. Né? Olha o título do negócio. Capitanias hereditárias, é posse da terra, e hereditário porque vai passando o título de pai para filho. Então, essa capitania hereditária, ela tem um chefe da família, que ele é o Estado, ele é a sociedade, ele é o juiz, ele é a polícia, ele é o exército, ele é aquele que concentra em suas próprias mãos todo o funcionamento de um coletivo. Todas as relações, é a partir dele que emanam as regras, as normas, o como nós vamos nos relacionar aqui, como vai ser aqui, quem é que manda, né? Então, é uma estrutura familiar. A nossa primeira estrutura social não tem instituições. Então, o projeto da colonização português exclui as instituições. Acho que vocês talvez tenham lembrança lá, quando a gente estuda história na escola, lá nos nossos primórdios do processo de escolarização, aparece uma história assim: os jesuítas estavam lá no sul e tinha essa construção, os 7 povos das missões, eles estavam catequizando os índios locais, os indígenas, né? Mas eles tiveram um tipo de desavença com a colônia portuguesa, com a coroa portuguesa, e aí eles foram expulsos do Brasil. O que é isso? O que isso significa? Que desavença é essa? É a desavença do modelo, porque jesuítas no Brasil é uma ordem que tem regras próprias, que é uma instituição e que funciona de acordo com os critérios dessa ordem. E isso é institucionalização do espaço, do funcionamento dentro da colônia, obedecendo a outras regras que não a regra que regia a ideia de ocupação da colônia, que é a concessão de terras e o estabelecimento dessa relação feudal com o patriarca da família. Então, é contra essa instituição que o projeto colonial português se coloca. Né? O conflito está aí. Né? Quais são as primeiras instituições da nossa sociedade? A presença da família real portuguesa em 1808. Considerem que a chegada dos portugueses aqui se deu em 1500. São 300 anos que se passaram de absoluta ocupação do território brasileiro, com práticas familiares, com práticas patriarcais e sem instituição. A primeira instituição é a coroa real portuguesa que traz. E a partir dessa presença, eles começam a reproduzir ali algumas instituições que vêm de Portugal. Né? Tem um momento interessante, que é a fundação do Exército. Né?
Exército, ele é uma estrutura institucional que a gente sabe que influencia a organização da escola, né? Tanto o Exército quanto a Igreja. A concepção de organização dessas duas instituições, que são instituições totais, fechadas em si mesmo, né? Com regras muito rígidas, elas vão ser muito influentes dentro da sociedade. Então, essa fundação não oficial, ela é marcada em 1640, vocês veem que é antes da chegada da família real portuguesa, em 1640, com a Batalha de Guararapes. Que batalha é essa? É a batalha de Portugal contra a presença dos holandeses no Nordeste, né? E é uma batalha importantíssima, porque assim era uma proporção, digamos assim, de um português para cada 10 holandeses. E, no entanto, Portugal sai vitorioso, né? Então, é uma fundação não oficial, porque essa fundação só vai se oficializar com a independência do Brasil, né? Então, a marca oficial é essa, mas a partir dali diz-se que existe um exército no país, né? Então, o Exército é uma das primeiras instituições a serem formadas. Diga. Antes de você passar para o próximo, né, para o próximo slide, tem uma pergunta do William, quando você falava de que, né, a questão da pessoa democrática. E ele faz uma questão assim, sendo assim, não existe pessoa autoritária? É porque parece que está dialogando democrático com autoritário por oposição. Não. Não é que a pessoa não possa ser autoritária, ela pode ser autoritária, como ela pode ser simpática, pode ser acolhedora, mas o termo aqui em questão é o termo do uso do conceito democrático e democracia, que se aplica corretamente ao ambiente coletivo. Então, obviamente, existem pessoas autoritárias, antipáticas, refratárias, assim como existem pessoas simpáticas, acolhedoras, pessoas que ouvem, né? Mas o termo democracia, exclusivamente, ele está se referindo ao ambiente coletivo. Então, não é muito apropriado a gente usar essa terminologia aplicada a uma qualidade pessoal, pessoa democrática. Democrático como? Se democracia é um sistema que rege as relações dentro de uma coletividade, né? Aí eu trouxe de lembrança aí o quadro do Vitor Meirelles, que está ali no Museu Nacional, né? A Batalha de Guararapes, né? Fica aquela coisa assim romantizada, registrando a importância desse evento, né? Para a formação social. Então, o Murilo de Carvalho, ele traz uma reflexão que vem da independência, 1822, ao Estado Novo, em 1930, né, que vai mostrando que, nesse momento, a gente está vivendo um processo de estruturação do Estado. Mas esse processo de estruturação do Estado, ele está tendo como pano de fundo o escravismo colonial. Então, a gente já sabe que o poder do governo, quer dizer, uma outra característica, né? O poder do governo terminava nas porteiras das propriedades privadas. Então, permanece uma prática social fundada na ideia do poder patriarcal. Esse poder patriarcal, ele se faz presente na dominação dentro das propriedades de terra, com a presença do escravismo colonial como mão de obra, né? Que sustenta essa sociedade. Então, é interessante, assim, por que isso está sendo assinalado, né? Essa fotografia também é muito interessante, para ver a proporcionalidade, né? Nós tínhamos, em 1822, em torno de 5 milhões de pessoas como população, dos quais 3 milhões eram pessoas que estavam na condição de escravizados e 800 mil indígenas, aproximadamente, né? Então, a ideia de uma sociedade que tem um Estado pressupõe o quê? A participação da sociedade nesse Estado, né? Mas, embora seja uma república, né, aí a estrutura que vai sendo formada aponta para a ideia de república,
ainda a prática da capitania hereditária do espaço feudal é permanente. Então, tem essa frase, né, que o Murilo de Carvalho registra, que eu acho bem interessante, né? Uma percepção, né, de um texto feito por um padre, né, na época: nesta terra as coisas andam trocadas, porque toda ela não é república, sendo em cada casa. Cada casa é um estado. Mas haviam eleições desde 1822. Né? Isso eu acho interessante da gente marcar, né? Quer dizer, era um Estado que se estruturava e que haviam eleições para determinadas funções, determinados cargos, determinados poderes. Né? Haviam eleições. Foram interrompidas durante o período da Guerra do Paraguai, no período da proclamação da República, houve uma breve interrupção, mas haviam eleições. Quem participavam, quem elegia e quem era eleito? Muito grego isso. Os cidadãos. Quem eram os cidadãos? As pessoas de gênero masculino que tinham renda e que eram alfabetizados. Sendo que 85% da população não estava alfabetizada. Então, você cria um sistema de representação aonde se debatem os interesses da coletividade, mas os interesses da coletividade são definidos apenas por essas pessoas. Vocês veem que a democracia, ela tem uma referência de elencar quais são os critérios de participação na deliberação. Até hoje, né, a gente ainda vive um pouco isso. Há pouco tempo foram incluídas as pessoas não alfabetizadas como votantes. A inclusão das mulheres com direito a voto também não é tão antiga assim. Foi do século passado, mas só veio em cima de uma movimentação social. Então, quem é o cidadão? Isso já é uma discussão e um debate. O cidadão ele está documentado, o cidadão ele tem que estar registrado, o cidadão tem que ter o título de eleitor. Enfim, tem alguns critérios para você ser um cidadão que vai participar. Participar de quê? Do voto. Então, o que era? O voto era para referendar um poder político local. Era assim que era praticado. Era um ato de lealdade e gratidão. Então, quais eram as práticas da época e que permaneceram, né, durante esse período aí, né, de Império, independência do Brasil, né, Império e a Primeira República, né? Você pode pagar pelo voto, você usa os capangas para conduzir as eleições, eram formadas as listas dos eleitores, quem eram os eleitores que podiam votar. Então, o eleitor que eventualmente não estivesse presente podia ser substituído por alguém que aparecer e dizer, eu sou ele, e aí eu voto. Né? Tudo isso para quê? Para referendar um poder político local. Né? Referendar o poder de quem? Dos senhores patriarcais proprietários de terra, das alianças que existiam. Né? Isso sempre foi um assunto que me intrigou muito. Né? No período do mestrado, eu fiz Ciências Sociais e Sociologia. Né? Então, no período do mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre a representação política no meio rural, e o meu local de campo foi o interior de Minas Gerais, uma área rural de produtores de café e de criadores de gado. Né? E foi muito interessante porque ali, né, era uma pequena cidade, bastante pequena. A cidade tinha 3 ruas na época, né? Isso foi da década de 80, né? do século passado. Ninguém conta para ninguém que faz tanto tempo. Mas nessa pesquisa, esse lugar ele era muito interessante assim, porque haviam 2 facções políticas. As facções eram os sapos e os jacarés. Sapos e jacarés tinham um chefe político, que é um chefe de família, e todos os seus correlatos. Né?
os sobrinhos, os irmãos, os parentes, os afilhados, os vizinhos, enfim, os correlatos, né? Então, você votava com os sapos ou votava com os jacarés. Sapos e jacarés, os candidatos, podiam vir vinculados a qualquer tipo de partido político aonde eles conseguissem uma vaga para se colocarem como candidatos. Então, o fato de ter um partido político não contava em nada, não era referência de coisíssima nenhuma. A referência era, esse aqui é sapo, aquele ali é jacaré. Então, os sapos eram os comerciantes, eram mais a população urbana, e os jacarés, a parte mais vinculada às propriedades rurais. A disputa era ferrenha. E, nesse momento, a vida das pessoas que habitavam as fazendas, os pequenos proprietários de terra, os sitiantes, essa vida ela ganhava uma aura de festa, né? Isso eu fui percebendo ao longo das entrevistas, ao longo das visitas, e concluí que o bom título para esse trabalho de mestrado seria A Política é uma Festa. A política para a eleição de prefeitura era a mais importante daquela região, porque é a mais próxima, é a que está em jogo mais proximamente as relações pessoais daquelas pessoas, né? Então, o candidato eleito, se ele é sapo, ele é o seu vizinho, o seu parente, lá no seu sítio as máquinas da prefeitura vão passar na estrada, você vai ter uma série de facilidades, etc. Durante o período da campanha eleitoral, os cabos eleitorais passeavam pelas estradas, davam carona para as pessoas numa região em que não havia transporte, para trazer as pessoas da área rural para a cidade, para se consultarem, etc. As possibilidades de consulta no hospital eram facilitadas, a concessão de um crédito, né, na loja de material de construção acontecia. Isso era tão institucionalizado que as famílias, os chefes de família que queriam participar desse momento, né, de benesses, iam para as estradas com um saquinho plástico transparente com todos os títulos eleitorais da sua família, para dizer, olha, aqui você tem tantos votos, né? Então balançava assim esses votos nas estradas e conseguia todos esses benefícios, né? Se depois eles eram leais a quem concedeu os benefícios, a gente não sabe, mas havia esse momento que era um momento feliz, um momento de facilidades na vida que você começava a ter quando você passava anos sem ter nenhuma facilidade, não tinha ninguém arrumando a sua estrada, ninguém ia ajudar você a conseguir uma consulta, comprar um óculos, fazer uma dentadura, né? Coisas absolutamente mínimas, né? Mas que tudo isso acontecia. E as festas, elas eram festas inclusivas. Nas fazendas, o que se servia de comida para fazer os candidatos se apresentarem nas fazendas, para todas aquelas pessoas que trabalhavam, né, e fazendo os seus discursos, eram festas em que você comia a mesma coisa que todos os candidatos, todos os convidados, e bebia a mesma bebida. Nos casamentos, em comparação de uma festa para outra, nos casamentos era diferente. Por exemplo, havia um casamento, o casamento vai acontecer a comemoração na fazenda. Tem uma mesa para os convidados e o que eles comem não é o que os trabalhadores comem. Os trabalhadores vão comer um pão com carne, os convidados vão comer maionese, vão comer outras coisas mais finas, segundo a cultura local. As bebidas são diferentes. Então, a distinção nas outras festas em relação ao período das festas de eleição é dada. Todos estão em condições iguais. Nos palanques são distribuídos sanduíches e bebidas para todos, igualmente, e o mesmo tipo de comida. Então, a festa da política era uma festa que acontecia porque as relações eram muito próximas. A política, né, o período da política de presidente, governador, isso aí não afetava muito a vida dos habitantes locais. O importante era o período das festas
da política local, aonde você tem essa referência, que é uma referência de relação, uma referência de proximidade. Meu vizinho é padrinho da minha filha, e se ele assumir a prefeitura, a gente tem garantido o trabalho para minha sobrinha, ela vai trabalhar na prefeitura, ela eventualmente vai ter uma nomeação, um cargo comissionado, enfim, relações. Né? E são essas as relações que regiam as preferências políticas pela aproximação pessoal. Né? Então, isso que estava acontecendo lá nesse período é uma prática que vai se estendendo. Né? A gente vai vendo as consequências desse tipo de estrutura social, de práticas de não estrutura social, na verdade, na constituição da nossa sociedade. E é interessante, assim, esse é o modelo português de colonização, mas não foi, por exemplo, o modelo espanhol de colonização. Na América Espanhola, enquanto aqui a família portuguesa está chegando, na América Espanhola já haviam 23 universidades construídas pela América Espanhola, né? Enfim, você encontra na América Espanhola a constituição de cabildos, que são uma espécie de câmara de vereadores, de representantes. Então, é uma instituição de representação política que se forma, enquanto aqui nós tivemos apenas a prática das relações familiares patriarcais, como formação social que atravessa séculos. Então, isso nos traz de presente a sociedade relacional, que o Roberto da Mata vai comentar. Né? A sociedade relacional é uma percepção também do Gilberto Freire, que é bastante interessante, que o Roberto da Mata ele retoma em outros termos. Né? É uma prática que gera essa pergunta que nos é muito familiar. Você sabe com quem está falando, né? É a prática social relacional que mantém essa relação de parentesco, de aproximação, de apadrinhamento. Essa é a referência. Essa é a referência política e social. Reafirma a hierarquia, a superioridade, os privilégios, mantém a ideia de subalternidade, né? É o que gera, por exemplo, critérios para concessão de trabalho, de emprego, de posições, garantia de direitos, afirmação de lugares sociais, e tem também a consequência clássica, né? A impunidade, as exceções, as prerrogativas, os poderes. Né? Isso é um sintoma de sociedade relacional que vem como derivação dessa formação social brasileira que é conduzida no nosso território pelo modelo de colonização português. Adriano, acho que cabe aí a gente dar uma paradinha para assistir o nosso videozinho de 1 minuto, porque eu estou falando aqui, né, do Brasil colônia, do Brasil império, da República lá, 1930 e tal, mas assim, vamos ver 2020, o que a gente encontra. Antes de nós vermos 2020, o que a gente encontra, nós combinamos com Flávia se eu faria os comentários, as perguntas ao final durante a aula, e como ela preferiu ser não só uma aula, mas também um diálogo, que eu interromperia algumas vezes, mas é uma interrupção programada. Então, nesse sentido, quando você falava da compra dos votos e de toda a sua relação com o mestrado, a Gabriela disse que forjar a democracia dando um perfil de quem podia votar, né? Nesse sentido, desse contexto. E a Cris também disse que isso nos ajuda a entender o nosso tempo presente e que é muito atual esse cenário, apesar de você estar relatando de outra época, mas também um cenário atual. E a Rosiane disse que é muito interessante essa reflexão, né? E quanto isso também é importante para entendermos os nossos processos atuais. Não sei se você quer comentar antes do vídeo sobre isso ou já podemos colocar um vídeo.
É isso mesmo, né? O vídeo vem no sentido, quer dizer, os comentários de vocês estão reafirmando essa ideia, né? E o vídeo vem no sentido de mostrar o sintoma muito atual desse processo histórico que nós vivemos. Porque quando a gente passa por um processo histórico que tem tantos séculos de práticas sociais, de relações entre as pessoas sendo organizadas a partir dessas referências, a gente tem um imaginário social que é difícil de desalojar, né? Então, ele permanece conosco. E a gente, de vez em quando, vê um sintoma extremado. Tem sintomas mais disfarçados, mas hoje a gente vai ver o exemplo de um sintoma extremado, mas que acontece em 2020, durante a pandemia. Vou fazer ou você joga na minha cara? Você já fala com o Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. Delbel? Que horas? É, do desembargador Eduardo Siqueira. 7 Segundo morro bem, o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto que envelheceu aqui, um rapaz. Ele falou que eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máquina, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então, isso não tem detalhe. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então faz o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fala comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar com o senhor. O Delbel está aqui. Eu não vou falar. Tá bom, eu vou ficar tranquilo. Tchau, obrigado. Vai fazer o procedimento e rasgar. Tá bom. Qual o nome do senhor? Seu nome, por favor? Eu sou obrigado a dar. Tá bom? Dá o seu documento. Ah, o senhor sabe ler? Então leia bem porque o senhor está se metendo. Não, imagina, você vai sair. Tá rasgado. Se você jogar em via pública, você vai ter o banco do despejo e gratuito. Ah, tá, não. Não, nós também estamos. Você joga no dado, aí tá calor. Essa cena interessante é a cena de um desembargador que é flagrado por um guarda municipal sem o uso da máscara. E ele diz que vai multar, porque esse é a orientação para o exercício do trabalho dele. E aí o desembargador liga para um superior e diz, eu estou aqui com um analfabeto seu, e ele não consegue entender, e ele quer me multar, então você fala aqui com ele, porque eu sou autoridade, e aí ele diz, você não é coisa nenhuma, você não é autoridade para o guarda, né? E o guarda disse, mas eu vou lhe multar. Qual o seu nome? Mas eu não tenho obrigação para dar. Aí diz, não, seu documento. Aí ele diz, você sabe ler? É interessante assim que nessa argumentação, o que emerge? Não só a ideia do privilégio, da hierarquia, da diferença social, da posição de dominação por uma memória racial, onde você tem as pessoas que vêm do continente africano para viverem no nosso país na condição de escravizado e, portanto, a base da sociedade que não tem direitos, né? E você tem ali uma ideia assim, em que ele acena como referência desse critério de superioridade, eu sou cidadão, você é um analfabeto. É óbvio que o guarda não é analfabeto, coisíssima nenhuma, que sabe perfeitamente ler, escrever e entende de lei. Mas ele diz, eu estou aqui com um analfabeto seu, quer dizer, um ser ignorante, analfabeto, que está se insurgindo contra mim. Você sabe com quem você está falando, mas o ser não compreende, ele não entende. Que ali existe uma exceção, uma prerrogativa, um poder e uma impunidade. Essa cena, ela ocupou, né, um espaço dos nossos telejornais em 2020, quando a gente estava discutindo as condições
das primeiras saídas depois da pandemia, né? Em que havia a obrigatoriedade do uso de máscaras, etc. E tal. Então, assim, é interessante a gente ver que isso acontece perto de nós e que esse assunto que vem lá do Brasil Colônia, que vem de uma reflexão sobre a nossa formação social, ele, no entanto, faz parte do nosso presente, né? E aí nós estamos vendo uma cena em que isso se manifesta de forma exacerbada, mas existem outras formas mais sutis de manter viva essa memória e essa prática social. Então, o que a gente está falando na questão da cidadania? A cidadania, ela é um critério que responde a referências elencadas, né? E são elencadas pelo Estado, de quem é que tem a condição de cidadão para a participação de um processo, por exemplo, de escolha de representantes. Então, nós vivemos atualmente uma sociedade que ela é organizada em cima da ideia da democracia de representação. Pode ser alargada essa representação, o debate pode incluir todas as pessoas, é possível, mas temos condições de sermos incluídos? Como é o nosso imaginário social a respeito da questão do exercício de poder? Porque o que está em questão é o exercício do poder. Como é que se exerce o poder e o que é o poder? A gente pensa também como uma forma de apropriação, numa linguagem de sentido mais comum, né? Mais usual, um termo vulgar, o poder. O poder é pensado como um substantivo. Fulano está no poder. Ah, fulano tem poder. Ah, é o poder da pessoa, ela tem poder. Mas a gente perde, né? Quer dizer, esse poder pensado dessa maneira é como se ele fosse uma qualidade própria de uma pessoa que tem uma dada posição. Então, pessoas de poder, fulano tem poder, mas a gente perde de vista a ideia de que na ciência política o que se discute é que o poder é uma relação social. É uma relação social em que você pratica negociações para que se viabilizem os interesses, a realização dos interesses. E isso pode acontecer com ou sem subordinação. Quer dizer, pode ser uma relação simétrica ou uma relação assimétrica. Do que eu estou falando? Vamos fazer um exemplo da relação de poder bem próximo da nossa realidade. Os filhos e os pais. Então, o filho é pequeno, uma criança. Aí a mãe e o pai dizem, olha, você vai na casa do seu colega hoje, mas eu quero você de volta aqui às 7h. Senão, eu não vou deixar mais você sair. O filho diz, não, pode deixar. E aí o filho vigia aquele horário, porque sabe que se ele ultrapassar, pode ter castigo, vai ouvir bastante, vai tomar uma reprimenda. Então, ele tem essa responsabilidade. Ali você tem uma relação de poder dos pais sobre esse filho. O filho está numa posição de subordinação. Os pais estão impondo regras e limites para a possibilidade de ir e vir dessa criança. E aí o filho cresce. E aí ele cresce, ele quer ir para a festa, ele quer chegar mais tarde, aí os pais dizem, não, tudo bem, você pode ir, mas até 11h eu quero você de volta aqui em casa, senão a gente começa a ficar preocupado, e não dá, e é perigoso, bababá. Então você tem ali uma outra argumentação. E aí o filho compreende. Não, tudo bem, eu vou à festa, eu vou sair com os meus amigos, mas às 11h eu vou estar de volta, senão meus pais ficam preocupados. É uma negociação. É uma negociação que não tem uma subordinação, tem uma relação simétrica. Né? Então, você já chegou no ponto da simetria, porque aí esse jovem está em compartilhamento com os sentimentos dos pais, em respeito e atendimento aos sentimentos dos pais, esse jovem vai atender a essa argumentação. É uma relação de poder
mas é uma relação de poder em que sentido? O interesse dos pais é não ficarem aflitos. O filho vai atender a esses interesses. Muito bem. E aí passam-se os anos, um pouquinho mais, né? E o filho já está mais velho. E aí o filho diz, olha, eu vou sair. Aí os pais dizem, não, mas nós queremos você aqui até as 11 horas da noite. Ele diz, não, me dá a chave aí da casa, que quando eu chegar eu nem incomodo vocês. Ah, não vou dar a chave, não sei o quê. Porque se você não chegar, eu vou trancar a porta. O filho disse, gente, eu já cresci, para com isso. Eu tenho autonomia, eu já estou grande, eu não tenho esse negócio de vou chegar às 11 horas, eu vou e pronto. Mudou a relação. Esse filho retira o poder dos pais de fazerem uma ingerência sobre o seu movimento de ir e vir. Não tem negociação, ele não vai atender a esse pleito dos pais sob qualquer argumento. Ele está retirando o poder. Então, quando você mantém o poder, quando você concorda com o poder, você mantém o poder. O poder é exercido numa relação entre... Aí são os ditados populares, né, gente? Entre quem manda e quem obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. São as relações assimétricas. São as relações... Porque eu estou dando exemplo da relação familiar, é uma relação amena, não é? Mas existem relações assimétricas baseadas num exercício de força, num exercício de coação, um exercício de poder, como existe na sociedade. A sociedade tem práticas de exercício de poder, onde o exercício de poder, ele muitas vezes é assimétrico. É uma disputa. Sempre o poder é uma relação. E o que está envolvido no poder? As relações sociais coletivas e individuais, interpessoais. Nós, como seres humanos, nós vivemos numa sociedade em permanente disputa de poder. Disputamos o poder nas relações pessoais afetivas, disputamos o poder nas relações pessoais de amizade, nas relações entre professor e estudante, nas relações nas nossas famílias, nas relações sociais, entre os grupos sociais que se sentem, que unem, né, pessoas que se sentem desprovidas de reconhecimento. Então, a relação social humana, ela é atravessada, permeada pelo exercício do poder. Por isso é que eu reforço a ideia de que democracia é pertinente a um coletivo. É uma regra, é um sistema que rege uma relação coletiva para a discussão do exercício do poder. Então, você tem uma democracia que pode ser vivida por todos os componentes do coletivo, mas, para isso, o coletivo precisa ser de uma população pequena. A gente não pode reunir toda a população brasileira no lugar para deliberar a respeito de alguma coisa. Então, nós temos que ter uma representação dessa população. E é essa representação que vai estar votando, decidindo o que é isso. Câmara, Senado, Câmara de Vereadores, são representantes. Representantes de quem? Da maioria da população que está elegendo os seus representantes. Como os participantes, os cidadãos participantes da arena do debate. Tá? Então, a democracia ela é praticada em diversas dimensões, de várias formas, e ela é sempre um sistema para organizar as relações humanas num espaço coletivo. Por isso que, no interpessoal, é o uso vulgar da palavra democracia, não é o sistema como um conceito da ciência política a respeito do exercício do poder em sociedade. E aí eu vou assentar, né, essa ideia com essa imagem que eu achei muito pertinente, né, de que são as crenças nos mitos
que habitam o nosso imaginário social, que favorecem as relações de poder assimétricas. O que é isso? Quando você tem uma relação de poder assimétrica, ou seja, em que alguém está impondo sobre o outro uma maneira de pensar, um interesse, uma forma de ver de uma maneira autoritária, isso é uma relação. E você está acreditando que deve se submeter a isso, que só tem essa forma, que só tem essa maneira, que não há como ir contra. Você está favorecendo, né, a permanência de uma relação de poder assimétrico, e a humanidade vive situações inacreditáveis, né, como essa que é registrada nessa imagem, né? É interessante a gente pensar assim, naquele momento em que o filho diz para os pais: para com isso, vou voltar a hora que eu quiser. Ele corta a relação de poder, ele sai da posição dele de subordinado e ganha uma autonomia em relação a esse pequeno coletivo, que é o coletivo familiar. Em termos de sociedade, as questões são mais complexas, mas todas elas estão em diálogo com o exercício da cidadania, a forma como se estrutura a democracia e a maneira como nós participamos desse cenário democrático. Então, essa é a primeira parte. A gente termina aqui com essa imagem. Vamos para a segunda parte, que é a gestão democrática. Então, falamos de democracia e gestão. Agora vamos falar de gestão. Na gestão democrática, falamos de democracia, vamos falar de gestão, esse conceito, né, de gestão democrática. O que a gente pode dizer sobre ele, né? A gestão democrática das escolas públicas, né? Deixo para vocês também algumas referências de texto que são interessantes, que são clássicos, né? Que tem umas referências aí para a gente pensar e trabalhar o tema, né? Principalmente a Constituição. Né? A Constituição, o capítulo 3 da Constituição, mas antes de entrar aqui, vou fazer uma ponderação, que é a seguinte: a gente está falando de conceitos, tá? A gente não está falando do uso vulgar das palavras. Então, falando de conceitos, é bom que a gente registre sempre o seguinte: gestão é diferente de administração. São dois conceitos distintos, absolutamente distintos, tão distintos quanto a água e o azeite. Não vou nem dizer a água e o vinho, porque a água e o vinho entra ali, se mistura e dilui. Não, a água e o azeite que não se misturam. A administração é a maneira pela qual você vai distribuir os recursos materiais, os recursos de pessoas, né, enfim, as riquezas, o suporte financeiro. Isso é uma administração. Toda administração obedece a uma concepção. A concepção é a gestão. Também vou dar um exemplo assim próximo da nossa existência para a gente entender bem essa distinção. Vamos imaginar o seguinte: tem uma dona de casa ou um dono de casa com seus filhos em casa, uma menina, um menino, e eles estão com muitas tarefas domésticas, né? Então, tem lá uma lista de tarefas domésticas a serem feitas, e aí o responsável por este lar, doce lar, vai dizer o seguinte: fulaninha, a menina, vai lavar a louça, vai botar roupa na máquina para lavar, você lava a louça, depois você vai me ajudar a fazer a comida. E fala para o menino: olha, você vai jogar o lixo fora, vai levar o cachorro para passear, você vai varrer a calçada, você vai fazer essas coisas, vai fazer as compras.
É uma medida administrativa. Você tem essas tarefas todas e está alocando as pessoas nessas funções. Tem uma concepção de gestão? Tem uma concepção de gestão inconsciente ali, mas que está reproduzindo. Vamos ver o que está sendo reproduzido em termos de concepção, em termos de referencial nessa distribuição de tarefas tão, assim, óbvia. Não. Na casa do lado, a mesma situação. Tem um filho, uma filha. A distribuição de tarefas. Ao menino, vai botar roupa na máquina para lavar, vai lavar a louça, depois você vai me ajudar a fazer o almoço. A menina vai fazer as compras, vai levar o cachorro para passear e vai varrer a calçada. Qual será a diferença? Nesse segundo caso, quem está distribuindo as tarefas está premeditadamente, conscientemente, preocupado com a formação do masculino, com a cultura do masculino nessa casa. Tem um menino que está sendo formado e que, em geral, dentro da sociedade, a ideia de que o homem não faz tarefas domésticas que até então eram exclusivas da cena feminina, porque, nesse caso, ele está sendo feminilizado, porque isso não é papel de homem, porque o homem não faz isso, porque quem faz isso é a mulher que cozinha, a mulher que limpa a louça, que lava a roupa. Então, alguém está preocupado com isso. Por isso está distribuindo as tarefas dessa maneira, para que este homem, jovem, né, se forme tendo autonomia para viver a sua vida doméstica ou não como um ser participante do núcleo doméstico, e não como um ser dependente da pessoa do gênero feminino ou de alguém que vai ocupar esse lugar fazendo essas tarefas. Da mesma forma, quando você diz, meus filhos não vão fazer nenhuma tarefa doméstica, vocês vão estudar, pode deixar que aqui quem faz as coisas sou eu, o dono ou a dona da casa, e alguém que é contratado para fazer as tarefas domésticas, porque aos filhos não é assim, os filhos estão isentados dessas tarefas, vão estudar. Por quê? Porque as tarefas domésticas, elas são tarefas menores, são tarefas secundárias, são tarefas que quem tem que fazer são as pessoas menos preparadas, né? O que a gente está vivendo ali também? É a lembrança da Casa Grande da Senzala, é a lembrança do período da escravidão, é a lembrança de que lavar a louça, lavar roupa, varrer a casa, limpar o lugar em que você vive e lavar o prato que você come e fazer a sua comida, não é coisa digna. Isso é papel de quem, na hierarquia social, está ocupando o plano secundário. Como se todas as pessoas do planeta não precisassem comer, que depois de comer você deixa um prato sujo, alguém vai ter que lavar. Então, o aprendizado sobre as responsabilidades com a sua própria sustentabilidade de existência, ali ele está hierarquizado. Se a pessoa ficar sem empregada, e se a pessoa não tiver alguém que cuide, vai fazer o quê? Vai viver numa casa em que ela não tem essa prática. E mais do que não tem essa prática, ela tem horror a essa prática, porque essa prática é humilhante, essa prática é degradante, essa prática está cheia de qualificações hierarquizantes. Né? Então, é interessante assim, a gente perceber que quando a gente está trabalhando administrativamente, divisão de tarefas, priorização de atividades, tudo isso está sendo gestionado por uma concepção que pode estar oculta. Por que oculta? Porque ela é inconsciente. Porque quando nós reproduzimos as referências sociais da sociedade onde nós vivemos e historicamente onde nós aprendemos a existir,
nós muitas vezes não temos consciência de que estamos reproduzindo e perpetuando para todo sempre essa sociedade. A gente pensa que está fazendo certo, a gente pensa que é assim que se fazem as coisas, é assim que se age corretamente, mas a gente não está tendo a consciência de que o trabalho administrativo, ele é gestionado por uma concepção. Ele é orientado, ele é direcionado, e ele é direcionado para que se atinja um objetivo sempre. E esse objetivo pode ser o de manter as coisas como elas estão, o de perpetuar tudo. Como é que nós chegamos aqui hoje, em 2020, com uma pessoa que é um desembargador, um jurista, dizendo para um guarda municipal, um analfabeto que não compreende, e chamando uma pessoa de uma hierarquia para dizer, fala aí com ele, porque eu não recebo multa. Como é que chega isso até hoje? Chega nesses pequenos atos administrativos em que a gente celebra a maneira de fazer as coisas que vai sendo perpetuada através dos séculos na nossa sociedade. Então, se nós temos 500 anos de aprendizado de uma sociedade patriarcal, se nós nos tornamos uma sociedade relacional, isso vai sendo perpetuado nos nossos pequenos atos. Então, eu deixo para vocês a pergunta. Você tem um primo, uma prima, que trabalha numa certa repartição pública. Por exemplo, um hospital público, e por acaso você está precisando de atendimento médico nesse hospital. Você liga para o seu primo e diz, eu estou precisando de um atendimento médico. E aí o primo diz, chega lá às tantas horas que eu levo você direto para o atendimento médico. Essa é uma relação pessoal. É uma relação que vai facilitar o seu percurso e que vai te tornar diferente da pessoa que está entrando pela portaria e que vai ficar sentadinho lá na cadeira esperando horas para ser atendido. Em qualquer lugar que a gente tem uma relação pessoal, a tendência é de se quebrar os procedimentos institucionais e fazer tudo pela via do relacional, porque essa é a prática brasileira. É isso que a gente chama de jeitinho brasileiro. Qual é o jeitinho brasileiro? Eu tenho um amigo. Vocês veem que é mais fácil você arrumar um emprego quando você tem alguém que diz para outra pessoa, para o empregador, essa é uma pessoa legal, olha, pode contratar, que é bacana. Veio recomendado. Do que a frieza do currículo. Vou contratar, mas não sei quem é. É melhor quando vem com a referência de alguém que diz, não, pode, essa pessoa é uma pessoa legal. Porque nós somos essa sociedade que aprendeu a praticar as relações sociais de maneira relacional. E a gente perpetua isso até hoje. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer ao adentrar na discussão de gestão é não ter a ingenuidade de imaginar que gestão e administração são sinônimos. Não são. A gestão, ela antecede a administração. Tá? Então, assim, vamos ver o que aconteceu na Constituição Brasileira lá de 1988, né? Século passado, mas foi logo ali, hein, gente? No capítulo 3, sobre a educação, a cultura e o esporte, né? O artigo 205 diz o seguinte, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, você veja, desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. São 3 coisas. São 3 referências, são 3 objetivos que se completam no mesmo indivíduo. Então, para preparar alguém para o exercício da cidadania, essa pessoa precisa aprender a participar, a praticar as relações políticas, tem que ter essa oportunidade. E praticar a relação política não é votar.
Isso é só um movimentozinho que acontece no meio da história toda, né? Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Aqui não diz assim, olha, você tem a liberdade de ensinar, mas só sobre esses assuntos. Você tem a liberdade de divulgar o pensamento só sobre esses assuntos. Você tem a liberdade para divulgar o pensamento, a arte e o saber, mas depende. Não. Aqui está dito apenas isso, né? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Capítulo 3, né? Lá ainda. O item 5, valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, né? E aí o item 6, gestão democrática do ensino público na forma da lei. É interessante isso porque muitos estudantes na universidade, quando começam a fazer essa disciplina, né, e eu estou lá assistindo, ficam assim meio surpresos, mas como assim isso está na Constituição? Isso não é um delírio dos professores das universidades que querem que tudo seja democrático, que todo mundo participe, que seja incluído. Isso está na Constituição, não está só na LDB, é parte da Constituição do país. Então, é um direito da Carta Magna do nosso país que rege a forma como as coisas devem se dar na nossa sociedade, e isso está aqui diretamente direcionado para o campo da educação. A gestão, ela é democrática. Muito bem, vamos ver como é que vai ser isso, né? Garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os professores da educação escolar pública nos termos da lei federal. Então, agora, na manhã de sábado, já estamos todos animados, né? Vamos adiante. Então, vamos para a LDB. A LDB, eu não vou ler toda a parte, né? Mas é no artigo 14, que diz: os respectivos estados e municípios definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação de acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes princípios. Quer dizer, isso aqui vai ser o quê? O deslindamento das possibilidades da prática da gestão democrática de acordo com os estados e os municípios, né? Mas não estão questionando o fato de que há uma obrigatoriedade de que a gestão seja democrática. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Sempre tem notícias de que o projeto pedagógico é um misterinho. É um papelzinho que fica lá na gaveta, em muitos lugares, em outros não. O que é o projeto político pedagógico? O que é o projeto pedagógico? O projeto pedagógico é uma formalidade, é uma obrigatoriedade, é um formulário que vem lá para ser preenchido, que alguém pode preencher e apresentar se houver alguma fiscalização ou alguma demanda. Mas qual a função disso, afinal de contas? Qual é a função do projeto pedagógico, né? Fala do conselho escolar, né? E aí vamos entrar um pouco mais detalhadamente na ideia, não vou comentar muito isso aqui, né? Mas é interessante, assim, no Conselho Escolar, você tem, que é um órgão deliberativo, né? Ele tem uma composição obrigatória dos diretores, dos professores, dos orientadores educacionais, supervisores, administradores escolares, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, estudantes, pais ou responsáveis, membros da comunidade local. Então, aqui estamos ouvindo dizer que a escola está na sociedade e a sociedade está na escola, e deve estar também para deliberar. E deliberar o quê? Por exemplo, o projeto pedagógico da escola. Por que o projeto pedagógico da escola? Porque o projeto pedagógico é o norte.
da construção de uma ideia de coletivo, que, aliás, ser coletivo é um aprendizado que nós, como sociedade, não temos. A gente pode falar de uma porção de coisas, de interesse coletivo, mas práticas coletivas, sermos pessoas coletivas, isso é um aprendizado histórico para nós ainda, nesta nossa sociedade de herança relacional. Só temos coletivo quando o coletivo tem uma organicidade. Outro exemplo. Uma porção de pessoas numa sala, eu costumo brincar muito com isso com os alunos, né? Tem uma turma. Ora, as turmas no sistema de crédito são compostas de pessoas aleatórias, não são pessoas que estão estudando desde sempre juntas, então não chega nem a ser uma turma que se relaciona, né? Não, são pessoas que estão ali unidas naquela disciplina, caíram ali naquela sala, algumas não se conhecem, e aí a gente pode propor o seguinte: vamos fazer uma festa? Vamos fazer uma festa. Aí, opa, todo mundo está gostando da ideia. Já estamos unificados num propósito, vamos ter uma festa. Todo mundo está dentro? Todo mundo está dentro. Qual o objetivo? A festa. O que nós vamos celebrar? Sei lá, vamos celebrar o Coelhinho Cor-de-Rosa. Digamos que seja esse o objetivo. Mas para celebrar o Coelhinho Cor-de-Rosa, o que a gente tem que fazer? É uma festa fantasia, é uma festa que vai ter café com leite, pão com manteiga, porque a gente vai celebrar de manhã, no horário da aula. Quem é que vai trazer o café com leite? Quem é que vai trazer o pão com manteiga? Quem é que vai fazer as fantasias? E vai ter cartaz, vai ter o quê? Vai ter dança, vai ter música. Você tem ali um grupo coletivo agindo, cada qual com as suas funções, com os seus compromissos, né? Um vai trazer o café com leite, outro vai trazer o pão com manteiga, um vai fazer a maquiagem, outro vai fazer o cartaz, mas essa organicidade da turma que então não tinha organicidade, ela se constrói a partir de um objetivo comum. Então, se esse grupo coletivo tem um objetivo comum e cada qual ali dentro está elencado para fazer uma parte, todos sabem quais são as partes que vão ser feitas para que você chegue no objetivo final. Daí o fato de que, é um fato, né? O planejamento de um projeto pedagógico, ele precisa ser dinâmico, adequável. Então, ele não é um documento estático, um documento de gaveta, uma exigência chata para ser cumprida. Ele é uma ferramenta poderosíssima para você construir uma ideia de coletividade que envolvam aqueles sujeitos, porque já de antemão eu já sei que o pessoal está aí se mexendo nas cadeiras e dizendo: opa, como é que a gente vai juntar essa galera toda para ser um coletivo, administradores, todos os trabalhadores da escola, mais os pais que não vêm nas reuniões, com dificuldade de diálogo, porque somos tribos diferentes, né? Como é que vai ser isso? E a comunidade do local, do que ela está falando exatamente, né? Então, assim, como é que você pode ter uma ferramenta para trazer estes atores sociais para dentro da escola, para construir uma possibilidade de exercício de um sistema democrático que inclua, na condição, aquela ideia, né, de cidadão, na condição de cidadão, com cidadania, essas pessoas que estão afastadas da escola. Projeto pedagógico. Projeto pedagógico é uma ótima ferramenta. É uma ferramenta mais complexa e mais penetrante do que vamos fazer eleição. Faz eleição, a gente vai lá e vota e depois some todo mundo, como nós fazemos com os nossos políticos. Quem é que fica vigiando o vereador, o deputado federal, o senador, vigiando no que eles estão votando? Quem é que fica de olho nas pautas deliberativas das nossas câmaras de representação para ver como é que o seu representante vai votar? Então, votar é um minuto de participação, mas é só um minuto.
Significa que a gente está fazendo uma relação democrática, a gente está consolidando um sistema democrático de funcionamento da sociedade? Podia ser melhor, não? Mas, para isso ser melhor, a gente precisa aprender. Aprender o quê? A participar, que é um desafio histórico. Nós não temos experiência de participação em coletivos. A construção do coletivo é um desafio histórico brasileiro. É um desafio histórico para nós, que não tivemos essa experiência em lugar nenhum da nossa vida, em momento nenhum da nossa vida social. Alguns podem ter tido essa possibilidade, né, de viver experiências mais inclusivas, de debate, de construção, né? O que atualmente muito se faz é disparar o senso crítico, né? Isso está muito forte na nossa sociedade. Na universidade a gente percebe muito isso, né? Você tem um senso crítico aguçado, você tem o exercício da denunciação, mas você não tem a prática da construção na mesma medida, e menos ainda a prática da construção coletiva, porque muito da denunciação ela é movimentada por questões individuais. Isso me afeta, eu não gosto disso, aquilo eu não quero, tem que se ajustar às minhas dificuldades. Tudo bem, eu me sinto excluído, então eu quero ser incluído. Ok, sim, mas qual é o ponto de união para um organismo que não se forma, que é um coletivo dentro de uma instituição? Em que momento esse coletivo ele se une de uma forma que atravesse todos os atores sociais que estão ali vinculados? Olha que desafio. Então, coloquei aqui, aí já falando um pouco mais explicitamente, né, de modelos de gestão escolar. Nós temos 3 modelos, grandes modelos referenciais, claro que existem derivações, minúcias, etc., né? Mas 3 grandes modelos de gestão escolar. A ideia de administração, que é muito movimentada, né? muito comprometida com a eficácia, com a consolidação da hierarquia, com a funcionalidade, com a produtividade, porque a ideia de administração ela é uma ideia sedimentada numa concepção de administração de uma instituição que teria um funcionamento muito similar ao funcionamento da indústria, ao funcionamento de instituições que têm como objetivo uma produtividade. E aí vem a questão: a escola é uma instituição produtiva? O que a escola produz? Pãezinhos? Os pãezinhos são os estudantes que saem formadinhos? A escola produz conhecimento? Atenção! A escola não produz conhecimento. Produzir conhecimento é produzir conhecimento novo. A escola é a primeira instituição onde o jovem cidadão em formação ele vai ser inserido, saindo do seu espaço pessoal, familiar de qualquer ordem, mas o seu espaço local, pessoal, e para onde ele vai viver a experiência de uma instituição. Então, é o primeiro mergulho do jovem na sociedade. Muito bem. Ele está agora na sociedade. O que ele vai aprender? Ele vai aprender conhecimento, ser cidadão e se formar como pessoa. São esses os 3 objetivos da educação, segundo a nossa Constituição. Então, a escola não produz conhecimento. A escola faz circular, a escola insere, a escola divulga, a escola abre as portas para que os novos membros da humanidade caminhem, passeiem e adquiram conhecimentos e referências que a humanidade acumulou.
É um espaço de inclusão, é um espaço de democracia, é um espaço de formação do cidadão. A escola não produz. Bom, vamos nem falar ainda do conhecimento, que eu não sei se vai dar tempo para a gente falar sobre conhecimento, mas acho que é um assunto interessante para a gente retomar no nosso próximo encontro, que haverá. Né? Conhecimento é uma questão muito interessante. Então, assim, uma outra concepção, gestão participativa, aí o gatilho do participativo. Participativo aqui é conceito. Conceito de gestão participativa é um modelo. Ah, mas a gestão democrática também tem participação, ela também é participativa. É, mas são modelos de organização distintos. A gestão participativa, ela tem um foco no funcionamento, na eficácia. É a nova gestão, é a nova concepção de administração. O objetivo é a eficácia. Através de quê? Da organização das funções, do treinamento pessoal, do como mostrar para cada um qual é o seu papel. Se todas as engrenagenzinhas da rodana estiverem azeitadas, então aqui a gente vai ter uma empresa que vai funcionar muito bem. Mas o quanto ela é inclusiva, o quanto ela é de prática, de exercício cidadão democrático, de aprendizado disso, quanto isso acontece? Não é bem a preocupação aí. Então, tem que ter muito cuidado com essa formulação, porque ela é capciosa. Isso aqui é um modelo de nova gerência. E a última proposta, que é a nossa brasileira, que está na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases, que é a gestão democrática, que, para funcionar, ela precisa de uma gestão coletiva, tá escrito certo, de uma gestão coletiva, que essa gestão coletiva se coaduna, se congrega através de um projeto. Se não tem um projeto, como é que você une as pessoas? Eu vou dar um exemplo rapidamente de uma escola que eu conhecia, uma das professoras que faziam parte da gestão dessa escola, no curso de especialização, e ela me contou como eram trabalhadas as coisas na escola dela, no município em que a FFP está inserido, né? Então, a escola tinha um projeto, Museu da Ciência. Todos os trabalhos, todos não, mas assim, os mais bonitos trabalhos das feiras de ciência através dos anos ficavam preservados e eram colocados à mostra na época da Feira da Ciência, que a escola se abria para a visita da comunidade, dos pais, enfim, dos estudantes. E aí, muito ex-estudante da escola ia lá com a sua família para ver o seu robozinho de papelão, o seu trabalhinho, porque eles estavam ali celebrando o sentimento de pertencimento àquela escola. Eles fizeram parte daquela escola. A escola tinha um projeto que dialogava com o entorno, né, os pequenos comerciantes e serviços e tal, que era a escola de samba. A escola saía junto com os professores, funcionários e estudantes em manifestações de tipo escola de samba, né? Mas não tão grandioso, né? Porque o número de pessoas não era tão assim enorme, né? Mas saíam com temas. O último que havia sido narrado era o dengue. Então, as crianças saíam fantasiadas de mosquito, cantavam músicas, compunham e saíam distribuindo folhetos de consciência, de como manter a área limpa. Então, haviam essas propostas que eram discutidas na escola com os pais, os estudantes, e inseriam também os funcionários, né, os administrativos, os técnicos e a manutenção, na coleta dos materiais, porque tudo aquilo era para realizar aquela apresentação da escola de samba, reciclar aquele material todo e tal. Então, todo mundo se envolvia naquele projeto, porque naquele dia eles iam se manifestar dentro da comunidade. Então, era interessante
E a escola era um espaço que tinha uma memória local, uma memória, tinha um afeto por aquele momento de passar e fazer parte daquela escola. Esse movimento ele não se tornou permanente, porque adiante houve uma interferência política e foram desalojadas essas pessoas que faziam parte desse grupo de gestão, embora a memória dessa época tenha permanecido e que anos depois estava tentando ser reconstruída. Então, assim, existem exemplos dessas possibilidades. Mas que, inclusive, assim, o interessante dessa experiência que eu estou narrando é o fato de que essas pessoas nessa pequena escola de comunidade não tinham contato com a discussão sobre a gestão democrática. Elas estavam fazendo isso intuitivamente. Elas construíram uma gestão democrática sem necessariamente terem tido acesso a um debate sobre o conceito, o modelo de gestão democrática. Temos outros modelos também para comentar, mas aí eu acho que a gente tem um teto, não é, Adriana? Acho que 11h30 estamos no teto, se deixar eu passo. Também, não sei se vocês estão colocando questões. Tem algumas questões, mas como a gente tem um delay de transmissão, né, nem sempre elas chegam no mesmo tempo em que a sua fala está ocorrendo, porque nós tivemos alguns comentários a respeito do vídeo, né, algumas pessoas que assistiram no Fantástico, que retrata aquilo que foi, né, dito, e que também foi importante ter sido filmado, porque por conta do desfecho que teve o caso, o William falou aqui que ele, para fazer uma analogia, que hoje um vereador aqui do nosso, né, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, tem mais de 20 assessores. Falaram também a respeito do vídeo, sem contar que é um homem branco e que tinha os seus privilégios, o quanto a nossa política é uma vergonha, né? E aqui, por último, que aí, não sei exatamente aqui, o William e a Gabriela estavam se referindo na época do contexto da sua fala, mas foi feito 2 comentários aqui, reforçados também pelos participantes, que penso que deveríamos repensar a questão do título como uma pontuação para a entrada, que tem que ser a prova, né? Título poderia ser um critério de desempate, um motivo para ter uma gratificação salarial. E depois também foi feito um comentário pelo William que produz a ideia do mérito, né? Até se puder nos esclarecer a que momento da fala isso se deu, teve um delay, né? E que isso seria a nossa Constituição na íntegra. Acredito que a Cris estava se referindo ao exemplo da escola. Eu vou fazer só um comentário a respeito da entrada dos professores. A gente tem alguns problemas, né? Esse modelo de gestão escolar, na nossa realidade brasileira, ele nos traz desafios. Mas antes da gente entrar nesse tema dos limites e das possibilidades, que é sempre o subtítulo desse tema, né, limites e possibilidades, que eu acho que a gente pode discutir um pouco mais no nosso próximo encontro, e aprofundar um pouco mais também o entendimento desses modelos, é sempre importante lembrar que esses temas estão na Constituição brasileira porque houve organização do campo da educação, a presença dos educadores e participação no processo de construção, um processo disputadíssimo politicamente, no processo de construção do texto da Constituição. Da mesma forma, a participação docente na construção do texto da LDB. Então, a nossa participação, ela está sendo aprendida, não é que ela inexiste, mas a gente tem uma sociedade para viver também outros processos educativos e desalojar esses mitos, essas referências que ainda norteiam determinadas condutas, como é o caso do
desembargadorzinho lá, cheio de ideias sobre prerrogativas e privilégios, né, hierarquias, etc., né? Ele não sabe que isso é feio, que isso não se faz, ele não sabe, ele está imaginando que faz, sim, porque sempre fez, né? Então, ele está achando que faz. É interessante a gente pensar o seguinte, por exemplo, quando foi encerrado o escravismo colonial, isso aconteceu há 134 anos atrás. 134 anos atrás, a gente pensa. Sempre a gente estuda como uma coisa do passado, o passado está lá longe. Não, 134 anos atrás significa, sabe o quê? 4 gerações só. Em 4 gerações, você tem uma luta para desalojar um imaginário social que nos penetra até o fundo da alma, porque 4 gerações, 134 anos, para quem tem uma sociedade que vai se constituindo em 500 anos, vamos considerar, temos um trabalho a fazer. Docentes, nós temos uma responsabilidade com a construção da sociedade e com a construção do imaginário social dos futuros cidadãos. É isso aí. A escola é o jardim de infância da cidadania, é o espaço da educação para a participação política e social na sociedade. Então, eu estou deixando com a Adriana um vídeo, né, acho que vai haver como disponibilizar, sobre assembleias escolares, que também é uma ferramenta muito interessante. Nesse vídeo traz algumas ideias que eu acho bem legais. Inclusive, eu até pensei em adotá-las para a universidade, porque não é só a escola que tem problemas para implementar a gestão democrática. Todo o ambiente escolar, toda a nossa sociedade, né, tem as suas dificuldades e tem essa proposta de formação do indivíduo para o exercício da cidadania como um desafio, né? Entre esses desafios, teve alguns comentários importantes, né, para a nossa reflexão de hoje, falando de que, de fato, essa gestão democrática ela está cada vez mais distante nos municípios, pelos gestores que são indicados pelos prefeitos, pelos, né, vereadores, e que o debate no chão da escola ele não tem avançado, porque ainda se acredita que o cerne tem que ser a meritocracia, né? Os colegas professores ainda eles sustentam que qualquer debate em cima da meritocracia, e o que é bem triste para a nossa realidade, né, escolar. Também a ideia das eleições para a direção, que em todos os municípios tem que avançar ainda. Vamos retomar isso no próximo encontro? Tem mais um comentário aqui. No estado tivemos eleições para diretores, inclusive foi feita pela comunidade. Muitos anos sem eleições, então foi um ganho dentro da nossa rede, né? Que é esse processo consultivo que as redes estaduais têm. Por outro lado, tem muitos desafios ainda, né, para as redes estaduais e para a própria autonomia dos nossos diretores e diretores das escolas, dos colégios e das escolas estaduais. Acho que é um debate importante quando a gente pensa na escola e quando pensamos nesse jardim de infância da cidadania que a Flávia nos apresenta. Eu espero que tenha sido uma manhã leve. Agradável. As suas considerações finais, não sei se você tem ainda mais alguma coisa para falar, Flávia, que aí eu quero dar alguns recados importantes também para vocês e realizar alguns agradecimentos. Eu vou me despedir de vocês hoje, esperando o nosso próximo encontro, com muitas outras questões também igualmente desafiadoras e interessantes para a gente abordar, e considerando que nós temos um papel a exercer na formação das novas gerações, nós temos um compromisso. Se nós somos todos professores, não é porque a gente escolheu essa profissão, porque o nosso foco era o enriquecimento. Nós temos algo que nos movimenta e que nos faz pessoas assim, com muita vontade, com muita motivação de participar da construção da sociedade. Então, que esse seja o nosso mote.
Eu só quero dar alguns recados importantes. Como a Flávia disse, nós vamos fazer a reposição da aula. Essa seria a aula 2, mas acabou sendo a aula 1. Então, da aula 2, nós vamos marcar ainda um dia para que essa aula ela seja reposta. Imprevistos acontecem. E nós agradecemos a compreensão de todos, desde terça-feira e hoje sábado. Recebi muitos e-mails ansiosos pelo encontro, ansiosos também para o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, que ainda não aconteceu. Esclareci no chat, mas quero esclarecer novamente que, infelizmente, ainda o nosso Departamento Geral de Tecnologia e Informação, de TI, não resolveu a questão do acesso à senha. Nessa semana, eu conversei com o chefe responsável pelo setor, que está aí vendo, junto à UERJ, a melhor maneira de fazer esse acesso o mais rápido possível, porque a gente sabe que, por vezes, enviar por e-mail, as coisas acabam se perdendo, ou vai na nossa caixa de spam, ou os e-mails também seguem de maneira incorreta, ou a caixa está lotada, e nem sempre essa comunicação ela fica, de fato, facilitada. Então, espero que esse problema, essa situação, ela seja resolvida em breve e vocês recebam o acesso por e-mail com essa senha, que provavelmente o login será o CPF, mas nós estamos ainda nessa pendência da liberação da senha de acesso. Aqui tem muitos agradecimentos a você, que além de ser leve, foi esclarecedora, que foi interessante, né? Que foi uma manhã de muito conhecimento e de compartilhar conhecimentos também, muito agradável, desejando um ótimo final de semana para todos. Eu também, em nome da coordenação acadêmica, eu gostaria de expressar o sincero agradecimento à Flávia Barreto pela aula de hoje, mas também pela generosidade em aceitar o convite de uma forma assim, muito rápida, porque tivemos que fazer algumas inversões nesse curso. Vocês têm acompanhado todas as dificuldades que ele tem ensejado, parte também da dificuldade das nossas escolas, da universidade pública, que vocês conhecem muito bem, como essas questões acontecem, e de todos os impedimentos, né, históricos que vêm de uma administração, né, de uma imposição aí, burocrática e de processos administrativos que inviabilizam algumas questões, e por você compartilhar os seus conhecimentos e conduzir com tanta clareza e profundidade, né? Não foi só uma clareza, mas profundidade a discussão sobre os conceitos de democracia e de gestão. Acho que a sua exposição nos faz compreender de forma argumentativa e contextualizada, não só o sentido teórico desses conceitos, mas, sobretudo, como eles se manifestam nessas práticas históricas e relacionais, um novo conceito, no nosso cotidiano escolar, revelando que a gestão ela antecede a administração. Isso precisa ficar bem claro, porque vemos que tem ocorrido o contrário, né? Uma administração que precede uma gestão e que tem outras concepções de gestão, nesse campo de relações humanas, de escuta, de participação e desses processos aí democráticos. Pessoalmente, eu iniciei os meus diálogos com Flávia há 10 anos, há cerca de 10 anos na UERJ, e quando eu atuava com a disciplina de estágio em gestão, supervisionada em gestão escolar, e que fui buscar ali dos colegas de trabalho, mas nas amizades que se formam também, reflexões importantes sobre essa articulação entre teoria e prática no ambiente escolar. Foi uma etapa muito marcante e necessária quando eu iniciava na FFP e tive essa acolhida de Flávia, a acolhida de Flávia Barreto, mas também a acolhida do Colégio Estadual Nilo Peçanha de São Gonçalo, porque as questões precisam ser ditas. Nós falamos tanto dos problemas, mas precisamos falar das acolhidas e daqueles que nos tocam, que nos recebem. Então, a direção da época, que o nome agora me escapa, mas que abriu generosamente as portas da escola, confiou no trabalho da universidade, no trabalho que realizávamos com os estudantes de São Gonçalo e nos espaços em que a gestão educacional realmente se concretiza. Não era uma cultura, não era uma prática da universidade, ao que me parece, ainda que o estágio seja denominado em gestão escolar, mas que os nossos estudantes adentrassem nesse universo dos desafios da gestão escolar. As críticas são
fáceis ao trabalho da gestão escolar, dos diretores e das diretoras, mas é só quando você tem essa experiência, vive essa memória e tem esse mergulho que você percebe os desafios da gestão educacional, né, nesse espaço. Então, muito obrigada, Flávia, foi uma contribuição extremamente valiosa, e eu estendo os agradecimentos aos nossos diretores e diretoras que estiveram aqui conosco nesse sábado ao vivo, e aqueles e aquelas que também vão assistir posteriormente, e que aí esse encontro nos motive, né, nos inspire nessas práticas de gestão democrática e coletiva em nossas escolas e, sobretudo, na universidade também, né? A Flávia não falou, mas ela tem contato com muitos diretores e diretores nesses anos todos de UERJ, porque ela já está há muito tempo aí com o nosso curso de especialização em educação básica e gestão escolar, que, sobretudo, são diretores de escola das nossas redes municipais e estaduais. Então, muito obrigada novamente, Flávia, e a todas as pessoas presentes nesse sábado. Um bom final de semana. E estamos com as inscrições abertas, nosso curso presencial de gestão educacional na Faculdade de Formação de Professores. Graças. Até mais.